Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos corredores impecáveis do prestigiado Escola Secundária Roosevelt tudo exalava sucesso, disciplina e união. Os armários alinhados como soldados, as paredes decoradas com troféus e fotos emolduradas de jovens vencedores com nomes que soavam anglo-saxões: Kennedy Whitmore, St. Clair, Reynolds, nomes herdados, passados adiante, honrados. Aqui os alunos usavam camisas polo bordadas com as iniciais da escola. E SUVs deixavam seus filhos todas as manhãs como um pacote frágil entregue à equipe de um hotel 5 estrelas. Esta escola, localizada no coração arborizado de um subúrbio rico de Connecticut, tinha reputação de excelência, mas também de um mundo restrito, educado e bem protegido. Um mundo onde as regras nem sempre eram escritas, mas rigorosamente aplicadas. Aqui, o racismo não usava bonés nem queimava cruzes. Não gritava. Não batia ponto, sorriu de terno. O parabenizado condescendentemente, elegantemente excluído esconde-se nos silêncios constrangedores, nos convites nunca enviados, nos comentários disfarçados de elogios. Você fala muito bem. Mal conseguimos ouvir seu sotaque. Você deve ser uma exceção, certo? Seus pais devem ser realmente diferentes. O racismo na Roosevelt High School não era brutal, era pernicioso, estrutural, perfeitamente polido. E neste universo fechado, Naomi jamais era uma mancha. Ou melhor, ela brilhou muito intensamente. Aos 15 anos, Naomi tinha a elegância tranquila de quem sabe de onde vem, mesmo quando os outros esquecem ou a reduzem a um clichê. Pele lisa de ébano, olhar inteligente e calmo, tranças cuidadosamente alinhadas. Ela falou com uma clareza que naturalmente impunha silêncio. Filha de um professor de História da Arte e de um general do Exército dos Estados Unidos. Ela cresceu entre livros, museus e bases militares. Em sua casa, ela foi ensinada a nunca levantar a voz, mas a fazer com que sua presença seja ouvida. Sua mãe sempre lhe dizia: neste mundo, as pessoas tentarão fazer você se sentir uma intrusa. Lembre-se, Naomi, elegância e verdade sempre serão sua melhor resposta. E seu pai, entre duas missões, sussurrou-lhe com orgulho: nunca baixe os olhos, exceto para evitar o desprezo dos homenzinhos. Então Naomi chegou a Roosevelt com ambição e fé em suas habilidades. Ela levantava a mão na aula, respondia sem hesitar, destacava-se tanto em ciências quanto em literatura. Não buscava popularidade, mas naturalmente atraía atenção. E assim por diante. Ciúme. Porque numa escola onde os destinos pareciam já traçados desde o nascimento, ver uma jovem negra dominada pelo mérito era perturbador. Ela estava desafiando um equilíbrio tácito. Ela estava se tornando, apesar de si mesma, uma ameaça silenciosa. Alguns professores a admiravam, outros a ignoravam deliberadamente. Mas foram principalmente os alunos, aqueles que sentiam seu status hereditário enfraquecer diante dessa brilhante recém-chegada, que decidiram fazê-la pagar por sua diferença. E à frente deles estava Derek Whitehall, 16 anos, filho do muito influente Philip Whitehall, presidente do conselho de administração da escola e CEO de um império financeiro. Derek era o príncipe não oficial da Roosevelt High School. Todos os professores sabiam o seu nome antes mesmo de ele entrar na primeira série. Ele era o menino que ninguém ousava aborrecer, aquele cujos erros eram desculpados com um sorriso, aquele que era parabenizado por projetos copiados, aquele a quem eram dadas as chaves do mundo sem que ele precisasse conquistá-las. Loira impecável, olhar claro e vazio, Derek sabia usar 2 pesos e 2 medidas. Charme na presença de adultos e veneno na companhia dos amigos. Ele herdara um carisma cruel, afiado como uma lâmina de barbear, que usava sem remorso para afirmar seu domínio. Quando Naomi James entrou no estabelecimento, ele a notou imediatamente. Não por seu estilo ou aparência, mas por causa do que algo que ela exalava, uma calma profunda, uma segurança discreta, uma inteligência que não buscava aprovação. E acima de tudo, ela tinha não tenho medo dele. Era portanto necessário esmague-o. O assédio começou discretamente. Sutil, quase imperceptível. Olhares, sussurros, sorrisos zombeteiros. Então vieram as primeiras palavras, disparadas como flechas envenenadas pelos corredores. Você sempre se veste assim? Parece que você roubou seu visual da Target. Naomi, de jeans limpo e blusa passada, respondeu com silêncio. Mas o grupo ao redor de Derek caiu na gargalhada. Os insultos não eram vulgares. Eram socialmente calibrados, como dardos apontados para o coração da autoestima. Mais tarde, na sala de ciências. Seu pai não compra roupas de verdade para você?
Ou ele está muito ocupado, fugindo das responsabilidades. A sala riu. Naomi sentiu uma sensação de queimação subir pelas bochechas, mas permaneceu de pé. Por dentro, porém, tudo tremia. Invisível. E visível demais ao mesmo tempo. Esse paradoxo a acompanhava por toda parte. Na aula, ela era ignorada quando levantava a mão. Nos corredores, ela era encarada. No refeitório, ninguém se sentava perto dela. Ela usava a solidão como uma armadura, mas às vezes a sentia desmoronar. Ela poderia ter conversado com a mãe, mas sabia o que isso desencadearia: preocupações, ligações, talvez até uma mudança de escola. E Naomi não queria fugir. Ela poderia ter conversado com o pai sobre isso, mas General James estava de volta ativa do outro lado do mundo. Do outro lado da linha, sua voz permanecia calma, protetora, mas distante. Ela não queria preocupá-lo. Disse a si mesma: eu sou forte. Eu consigo aguentar. Então ela absorveu tudo. A cada dia, um pouco mais. Cada humilhação, cada alusão dissimulada à sua cor de pele, às suas supostas origens, à ausência imaginária de um pai. O que Derek e seus amigos não sabiam era que Naomi escreveu tudo num pequeno caderno espiral escondido no fundo da bolsa. Ela escreveu. Não para reclamar, para entender, para registrar, para construir sua resposta. Porque ela sabia, no fundo, que seria o suficiente com uma única chamada. Mas ela esperou, porque lhe foi ensinado. Não diga que a tempestade é uma brisa, mas a tempestade estava se aproximando. Naquela quinta-feira, como em todos os dias úteis, o refeitório da Roosevelt High School era um turbilhão de entusiasmo, um polo de cheiros, sons, risos e conversas animadas. Grupos de alunos se amontoavam ao redor das mesas, trocando as últimas fofocas, resultados de provas e fofocas. As paredes ecoavam com o barulho das bandejas, o bater dos garfos nos pratos e os gritos de vozes que subiam e desciam em uma sinfonia caótica. Naomi James, por outro lado, sabia que não podia entrar no jogo. Ela aprenderá a se misturar ao ambiente, a se esconder, a evitar grupos barulhentos e olhares excessivamente insistentes. Naquele dia, escolhera uma mesa isolada perto de uma janela, um canto discreto onde a luz fraca iluminava seu rosto concentrado. Abriu seu livro de biologia e mergulhou no estudo das células e seus mecanismos complexos, um mundo muito mais reconfortante do que os corredores do ensino médio. Mas esse frágil santuário não duraria. À distância, Derek Whitehall e sua turma se aproximaram, em voz alta e confiante. Derek, sorrindo, com os olhos brilhando de malícia, cruzou a sala com o andar de um rei caminhando em direção ao seu trono. Seus amigos atrás dele caíram na gargalhada, contando piadas sujas. Sem aviso, sem nenhum sinal de aviso, Derek agarrou a bandeja que Naomi tinha acabado de colocar na frente dela e a derrubou violentamente em seu colo. O macarrão com queijo quente e cremoso pingou lentamente em suas calças, o refrigerante com gás espirrou em suas mãos e guardanapo, encharcando seu livro e a mesa. Um silêncio repentino tomou conta do refeitório. Todos os olhares se voltaram para Naomi. Então a risada irrompeu. Os alunos riram muito, alguns fazendo gestos de desgosto. Derek riu mais alto, triunfante. Naomi ficou imóvel por um instante, com o coração disparado e a respiração ofegante. A vergonha queimava suas bochechas. Ela se levantou lentamente, com as calças grudando na pele e as mãos tremendo. Ela respirou fundo, estufando o peito para controlar a raiva que crescia dentro dela. Sabe de uma coisa, Derek? Você foi longe demais. Sua voz era calma, firme, sem tremor. Derek olhou para ela com um sorriso zombeteiro nos lábios. Ah, é mesmo? Disse ele, ainda rindo. Você vai chorar para sua mãe? Ou, para seu pai, se ele existir? Esta frase ressoou como uma chicotada. Mas desta vez Naomi não tremeu. Pelo contrário, sentiu uma nova força brotar dentro dela. Sem dizer uma palavra, ela pegou o celular, abriu os contatos e descou rapidamente um número que sabia de cor. Colocou no viva voz. Sua voz, desta vez mais calma, quase fria. Pai? Sou eu. Ele está fazendo isso de novo. Do outro lado da linha, uma voz profunda e calma, um sussurro que inspirava respeito. Onde você está, Naomi? Na cafeteria. Não se mova. Estou indo. No refeitório, um tremor percorreu a multidão. Derek, ignorando tudo, caiu na gargalhada, batendo palmas. Ah, cuidado, pessoal. O papai vem dar um sermão na gente. Ele vem de Uber ou de bicicleta? Um silêncio pesado se seguiu. Naomi finalmente encontrou o olhar de Derek. Seus olhos escuros estavam fixos, duros, repletos de uma determinação recém-descoberta. Você não sabe quem é meu pai. Naquele olhar simples, tudo estava dito.
Menos de uma hora depois, a atmosfera silenciosa da escola Roosevelt foi abruptamente quebrada por um estrondo surdo vindo de fora. A princípio imperceptível, tornou-se mais claro e preciso, até se tornar impossível de ignorar. 3 SUS blindados pretos com janelas escuras parou repentinamente em frente aos portões de ferro forjado do estabelecimento. O silêncio caiu como um cobertor sobre os estudantes reunidos perto das janelas. Homens de terno preto saíram rapidamente, sincronizados como uma unidade de elite. Fones de ouvido aparafusados, óculos de sol opacos mesmo sob o céu nublado, cada gesto controlado, cada movimento coordenado. Um deles abriu a porta traseira do veículo central. E lá ele desceu. General Marcus James. Uma lenda viva. Um nome que os militares americanos pronunciavam com reverência. Uma figura ereta como um sabre, em uniforme cerimonial, com o peito cravejado de medalhas e condecorações oficiais. Cada um testemunha de uma missão que o mundo nunca conheceu verdadeiramente. Olhos de aço, um rosto esculpido com uma foice, impassível. Suas botas batiam no chão com autoridade natural. Era como seu chão estava se abrindo diante dele. Os guardas, parados na entrada, congelaram ao vê-lo. Mesmo aqueles que não sabiam seu nome entenderam instantaneamente que um homem de outro mundo acabará de entrar no deles. O diretor, Sr. Leonard Howling, desceu apressadamente os degraus do prédio, com um rosto pálido e um sorriso incerto nos lábios. General, não fomos informados da sua visita. Mas Marcus James não diminuiu o passo. Passou por ele com passo firme. Estou aqui pela minha filha. Leve-me ao seu escritório. Agora. O tom não era ameaçador. Não era elevado. Mas carregava aquela autoridade fria, aprimorada por anos de comando, que silencia uma sala sem elevar a voz. Eles chegaram em frente à grande sala de reuniões. Lá dentro, Noemi já estava sentada, ereta, com o olhar calmo, mas tenso. Derek, com um rosto pálido, evitava o olhar dele. Seus pais, Philip e Catherine Whitehall, vestidos com uma elegância glacial, mantinham-se com um ar superior. Os professores se amontoaram em um canto, envergonhados, evitando contato visual. Assim que você entra pela porta, o silêncio era total. Catherine Whitehall, fiel à sua reputação, foi a primeira a quebrar o silêncio. Sua voz era áspera como vidro. Sr. James, acho que houve um mal-entendido. Esse tipo de coisa entre adolescentes é resolvida, entre adultos razoáveis. Não há necessidade de uma mobilização militar por causa de um incidente na cantina. Marcus James a encarou. Por um longo tempo. Ele não precisava levantar a voz. Ele é perfurado. Meu filho foi humilhados, intimidados e publicamente degradados no seu estabelecimento. Ela foi alvo de críticas por sua cor, sua calma, sua excelência. E você fala de um mal-entendido. Ele se vira para Derek ainda sentado com os olhos baixos. Filho de bilionário ou não, seu nome não o desculpa. Se você quer competir com alguém, compita com alguém. Do seu tamanho. Minha filha não está aqui para ser seu saco de pancada social. Derek engoliu em seco. Sua mãe queria intervir, mas Philip Whitehall colocou a mão em seu braço. Ele conhecia Marcus James. Não pessoalmente, mas de reputação. Sabia que o homem não era, não ameaçar, nem desafiar. O general se aproximou do diretor Howling, que estava suando muito. Mandei minha filha para cá porque acreditava na sua disciplina, na sua neutralidade. Acreditava que você sabia distinguir a excelência da complacência. Mas o que vi foi o silêncio cúmplice de uma administração pronta para proteger os poderosos e sacrificar os justos. Howling abriu a boca. Não saiu nada. Minha filha não vai deixar esta escola, Sr. Howling. São os agressores que terão que sair. E se a Roosevelt High School decidir enterrar o assunto, eu lhe prometo uma coisa. Vou ligar para o secretário de defesa. E naquele momento, nem seus subsídios, nem seu conselho de administração, em nome de Whitehall, não será suficiente para salvar suas poltronas. E silêncio glacial instalou-se. Um desses silêncios que raspam as paredes e grudam nas janelas. Naomi, parada atrás do pai, continuou em silêncio. Mas seus olhos agora estavam firmes, claros e cheios daquele orgulho calmo que só uma menina criada com dignidade poderia demonstrar. Derek olhou para os sapatos, pálido. Philip Whitehall suspirou, com os olhos fechados. E o Sr. Howling, também pálido, pigarreou. Uma investigação imediata será aberta, general. E tomaremos as medidas necessárias. Dou-lhe minha palavra. Marcus James assentiu lentamente. Então ele colocou a mão no ombro de Naomi. Vamos, minha filha. Você não tem mais nada a provar aqui. Eles saíram da sala. Todos os encararam. Ninguém ousou se mexer. Naquele dia, Roosevelt entendeu uma coisa. Não se toca na filha de um general impunemente.
Poucos dias depois, o memorando oficial foi enviado a todos os pais, alunos e funcionários da Roosevelt. Um texto sóbrio, frio, administrativo. O aluno Derek Whitehall está temporariamente suspenso por comportamento inadequado, assédio direcionado e comentários discriminatórios. O assunto foi encaminhado a um comitê interno. Uma unidade antidiscriminação está sendo formada com efeito imediato. Mas por trás das palavras higienizadas, um terremoto havia ocorrido. O outrora intocável nome Whitehall acabará de cair do seu pedestal. A imunidade social que cobria Derek acabará de ser quebrado publicamente. A arrogância silenciosa dos corredores, os sussurros pelas costas, tudo havia evaporado. Nos dias que se seguiram, a Roosevelt High School mudou seu tom. O riso zombeteiro diminuiu. Os olhares se tornaram desconfiados ou de admiração. Alguns que nunca tinham falado com Naomi lhe ofereceram uma palavra, um sorriso ou um simples e envergonhado olá nos corredores. Mas Noemi nem sempre respondia. Não por vingança. Por lucidez. Ela entendeu. O respeito que nasce do medo é um verniz. O verdadeiro respeito se constrói no silêncio, na consistência e na integridade. Ela não se deixou levar por essa súbita inversão de poder. Continuou a caminhar sozinha até sua carteira, a levantar a mão na aula, a corrigir seu professor de biologia quando ele errava uma fórmula. Não mudou de roupa, de voz ou de postura. Ela continuou sendo Naomi. Certa noite, quando a calma havia retornado à casa, seu pai, Marcus James, estava sentado em sua poltrona com um chá ainda fumegante nas mãos, observando-a em silêncio da sala de estar. Naomi corrigia a lição de casa no balcão da cozinha. Ela estava com fones de ouvido, os olhos fixos no caderno. Ele se aproximou, parou a alguns passos de distância e disse com uma voz profunda, mas gentil: "Você não precisa que eu seja forte." Ela olhou para cima. Ele a observava com aquela intensidade silenciosa que reservava para momentos raros. "Mas eu sempre estarei lá, para que a pessoa não se detenha." Naomi sentiu um calor subir a garganta. Ela não respondeu de imediato. Não precisava. Seu pai não costumava fazer grandes discursos, mas quando ele falava, ele plantava pilares. Ela largou o lápis, levantou-se, e simplesmente se inclinou para encostar a cabeça no peito dele. Ele colocou a mão nas tranças dela. Um silêncio se fez presente. Um silêncio suave, sólido. Semanas se passaram. E com elas, Noemi gradualmente construiu um lugar que nenhum nome, nenhuma família, nenhum privilégio poderia lhe ter oferecido. Um lugar que ela havia construído para si mesma com paciência, inteligência e coragem. E se às vezes os olhares ainda a julgavam, ela agora sabia o que dizer a eles. Não com raiva, não com a reclamação, mas com aquela certeza silenciosa de que seu pai o havia abandonado. Ser forte não é levantar a voz. É manter-se firme quando tudo quer te derrubar.